Olá a todos, espero que estejam bem. Na aula de hoje vamos falar sobre as bases de dados, os mecanismos de buscas e como se deve ler um artigo de forma eficiente e sem perder tempo. Vamos falar sobre as bases de dados que são, na verdade, grandes repositórios científicos online. Essa busca é feita através da consulta aos sites dessas bases e que funcionam como uma grande biblioteca virtual. Os periódicos científicos são revistas com conteúdo científico que publicam pesquisas diversas e são classificados de acordo com a sua qualidade. E essa classificação é feita através do portal Qualys. Também vamos falar sobre como se realizam as buscas nestas bases de dados utilizando-se de lógica booleana e seus operadores lógicos. Por fim, vamos mostrar como ler um artigo de forma rápida através da leitura panorâmica. Você vai ver que é bem fácil, bem tranquilo. Vamos à aula e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso site, o www.professormurilomodesto.com.br. Lembrando que é Murilo com 2 L's. Um abraço a todos e boa aula! Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de número 2 aí da disciplina de produção de artigo científico. E nesta aula a gente vai falar um pouco de bases de dados, como que a gente realiza as buscas nessas bases de dados, né? E como que é feita aí uma leitura panorâmica e rápida dos artigos científicos para que você possa desenvolver sua pesquisa com maior rapidez. Então aí no sumário, né, a gente vai falar com mais detalhes do que são as bases de dados e como que são os periódicos. Vamos falar do sistema de busca booleano, que vai facilitar muito aí a busca quando a gente faz uma pesquisa em uma base de dados. E como eu disse, a gente vai falar um pouco aí da leitura rápida ou leitura panorâmica de um artigo científico. Então, na nossa primeira aula, né, eu expliquei um pouquinho o que é uma base de dados e o que é um periódico. Aqui eu vou detalhar mais um pouco. As bases de dados, né, eles são repositórios de artigos científicos. Esses repositórios são eletrônicos, acessados via internet, através dos sites, né, de uma base de dados específica. Contém aí diversas coleções de artigos científicos, gratuitos ou pagos. E os periódicos, né, que são as revistas, eles são indexados a essas bases de dados. Então, cada base de dados é como se fosse uma biblioteca virtual, tá? Onde que estão lá diversos artigos científicos sobre determinados assuntos. Essas bases de dados, né, elas podem ser direcionadas para um campo de pesquisa, como psicologia, medicina, como ela também pode ser bem multidisciplinar. Aqui a gente tem 4 exemplos de bases de dados, né? A primeira, aqui em cima, onde está o cursor, é o Google Acadêmico. Do lado de cá, a gente tem o portal CAPES, que é um portal do governo, tá? do governo brasileiro, onde que a gente tem aí diversas bases de dados contratadas e que a gente consegue acessar. Aqui a gente tem a Web of Science, nesse cantinho de cá. E aqui a gente tem a Scopus. Todas essas aqui são bem multidisciplinares. Então, os periódicos, né, são as revistas científicas que publicam conteúdo de pesquisa em diversas formas de artigo e classificados de acordo com a qualidade. Para a publicação, o artigo deve ser escrito seguindo as normas do periódico, tá? E ele é avaliado de forma cega por avaliadores da revista. Como é que é essa avaliação cega? Você não coloca o seu nome de início. E aí é mandado para 2 avaliadores que não sabem quem são aqueles pesquisadores, tá? E aí ele faz a avaliação daquele artigo científico. As publicações podem ser contínuas ou periódicas. Contínuas, ou seja, sempre tem uma entrada para a publicação de artigos, ou então periódico, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 ou de ano em ano. Bom, após a publicação, o artigo é indexado nas bases de dados e ele fica disponível para consulta gratuita ou paga. Um periódico, ele não é uma revista de notícias, como a Veja, a Isto É, a Cláudia, e sim uma revista de conteúdo científico e avaliado, né, garantindo a confiabilidade da fonte e o rigor científico.
Quando eu digo que eles não são uma revista como a Veja, Isto É, a Cláudia, eu não estou dizendo que essas revistas que eu citei não sejam sérias, tá? A única coisa que eu estou dizendo é que elas são reportagens informativas e não científicas, tá? Para você fazer uma citação em um artigo científico, você tem que buscar por fontes que garantam o rigor científico e a confiabilidade da fonte. Então, elas são hoje publicadas tanto de forma física como digitais. Então, olha só, todo periódico, né, é uma publicação seriada. Ele pode ser apresentado em revistas, boletins, anuários. Tem uma designação numérica ou cronológica, né? Então, volume 1, edição 2. Ele tem intervalos prefixados, igual eu falei, ele pode ser de 3 em 3, de 6 em 6, de ano em ano. Ele pode ser por tempo indeterminado, que aí é o fluxo contínuo, né? E toda revista científica, todo periódico científico ou todo livro possui aí um número internacional normatizado, que é esse código de barra aqui, que é uma identificação. Além do DOI, que eu falei, né, que o DOI é de cada um dos artigos, né? Não é da revista no geral igual o número internacional normatizado, mas na primeira aula eu falei do DOI, né, que cada artigo tem, e cada revista, cada periódico tem o seu número internacional normatizado. Né, aqui a gente tem exemplos de citações que a gente consegue identificar que são de revistas científicas. Né? Então aqui, onde está em negrita, a gente consegue identificar o número da revista. Essa aqui é uma revista nacional, em português. Ela possui um volume, que é o volume de número 21, é o número 2 desse volume e a identificação de páginas e ano, mês e ano. Aqui a gente tem o International Journal of Computer Application, né, que é uma revista internacional que também possui volume. Então aqui a gente tem o volume 12, o número 4, né, é o quarto número desse volume. Tá? As páginas foram de 1 a 4 e ele foi publicado em 2010. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de revistas científicas. Aqui é Encontros Bibli. Aqui são as revistas do grupo de pesquisa Latasse. E aqui é uma revista que é publicada de forma digital, que é o Journal of Physical Education, voltado aí para a área de educação física. Então, cada um dessas revistas ela possui uma classificação no Qualis, né, que é a plataforma sucupira do governo. Né? Então, começa em A1, que são as revistas de maior qualidade, e aí a gente vai descendo, né, para o A2, B1, B2, B3, B4, B5 e a C. Tá? Se uma revista, por exemplo, de educação física é A1, e você publica um artigo relacionando administração e educação física, a parte de administração ela vai cair em torno de 1 ou 2 critérios de publicação. Tá? De qualidade, na verdade. Tá? Então, ela deixa de ser, quando você publica algo relacionado à administração numa revista de educação física, essa parte de administração ela perde um pouco dessa classificação de qualidade. Mas se você publica um artigo direto de educação física num periódico A1 de educação física, ele vai ser classificado como A1. Aqui a gente tem um portal Sucupira, tá? A plataforma Sucupira, onde que a gente consegue só marcar aqui, por exemplo, título, educação física, e manda consultar, vai aparecer todas as revistas relacionadas à educação física e suas respectivas classificações. E aí a gente entra agora na parte de buscas, né, utilizando aí os operadores booleanos, que é baseada em lógica booleana, que foi desenvolvida aí por George Boole em 1860. É um modelo de conjuntos, ou seja, é aquela teoria de conjuntos, né? Onde um conjunto de documentos são definidos pela presença ou ausência de um termo de índice individual ou conector lógico. O conector lógico que a gente usa aqui é o AND, que é o mesmo que I, o OR, que é o mesmo que OU, e o NOT, que é o mesmo que negação, de você retirar, de exclusão. Tá?
Então, o AND e o OR a gente usa com muita frequência. O NOT não, tá? Já não é com tanta frequência. Quando eu uso o conector AND, eu estou pegando, por exemplo, ontologias e aquisição do conhecimento. Então, eu coloco ontologias AND aquisição do conhecimento. Isso eu estou falando quando eu vou fazer a minha pesquisa lá na minha base de dados, tá? Na base de dados que eu escolhi. Tá? Então, quando eu pego o end, ele vai excluir tudo que é só sobre ontologia e tudo que é só sobre aquisição do conhecimento. Ele vai retornar para mim apenas artigos científicos que possuem os dois termos juntos. Quando eu uso o OR, ele vai retornar tudo, tanto sobre ontologias, tanto sobre aquisição do conhecimento e também sobre a aquisição do conhecimento em ontologias, ou seja, ele vai pegar todo o escopo do conjunto. E quando eu pego o NOT, por exemplo, aquisição do conhecimento, NOT ontologia, ele vai excluir tudo que é relacionado à ontologia e tudo que também é relacionado à ontologia e aquisição do conhecimento juntos. Ele vai retornar para mim apenas o que é sobre aquisição do conhecimento. Então, aí, ó, o END, né, como eu já tinha explicado, ele busca documentos que contenham todas as palavras ou frases, né, ele faz uma restrição, ele restringe a busca. Né? Por exemplo, eu pego ali, ó, Information Retrieval and Relevance. Então, ele vai pegar apenas artigos que tenham essas busca por informação, né, recuperação da informação e relevância. Quando eu uso o OR, ele busca por documentos que contêm quaisquer palavras ou frases, ou seja, você amplia a sua pesquisa. Então, se eu pegar Discovery Tools or Discovery Service, né, que são dois termos que eu utilizei, ele vai pegar todo o escopo, ou seja, só artigos que tenham. Ele vai pegar artigos que tenham só Discovery Tools, artigos que tenham só Discovery Service e artigos que relacionam os dois, tanto Discovery Tools quanto Discovery Service. E o NOT, né, ele é de exclusão, né, ele busca por documentos que tenham apenas um dos termos de busca e não o outro. Tá? Então, ele é muito pouco utilizado. Então, quando a gente faz uma busca lá na base de dados, né, a base de dados ela realiza um cruzamento de palavras-chave para o retorno do resultado de pesquisas científicas. Então, toda vez que a gente faz um artigo científico, a gente coloca aí de 3 a 5 palavras-chave. E essas palavras-chave são muito importantes, porque é através dela que é feita essa busca aí, utilizando o método booleano. Né? Então, as palavras-chave são termos que são utilizados para identificar o conteúdo de um texto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu usei aqui, ó, psicologia and nutrição no Google Acadêmico. Então, se eu mandar buscar, ele vai pegar artigos que falam tanto de psicologia quanto de nutrição no mesmo artigo. E aqui é uma busca no sistema de bibliotecas da FMG, também usando o AND. Ele me retornou aqui um artigo que tenha as duas palavras. Só que aqui eu tenho que ir lá na biblioteca buscar esse artigo. Né? Aqui ele mostra que está lá na biblioteca da educação física, fisioterapia e da terapia ocupacional. Né? E aqui o número de identificação para eu poder buscar esse artigo lá na estante. Que era assim que os artigos eram armazenados. Né? Aqui estão as revistas e os seus volumes, né, nos corredores da biblioteca, né, sempre com um cheirinho de poeira gostoso também. Né? E a gente passava horas buscando as informações lá, esses livros e artigos científicos, para a gente fazer cópias, né? Poder fazer cópias deles. As bibliotecas disponibilizavam para a gente fazer cópias. Hoje eles são todos informatizados. E aí a gente vem para a leitura rápida. Como é que funciona? Ler um artigo científico, às vezes, demanda um tempo muito grande, porque ele pode ter aí 25, 30 páginas, né, ainda dividido em duas colunas, então é muita informação. E para você fazer uma pesquisa, você precisa de tempo.
E uma forma de você fazer uma leitura que seja mais dinâmica do artigo científico é sempre você começar pelo título. Esse título condiz com os termos que eu busco? Se sim, eu vou para o resumo, né, que é o abstract. E aí eu leio o resumo todo. Já no resumo, às vezes eu consigo tirar informações para realizar a citação. Tá? O resumo, ele mostrou algumas informações, vale a pena eu ler a introdução? Então eu leio a introdução inteira. E aí eu vejo o que ele mostra ali na introdução, quais são o objetivo daquela pesquisa, por que ela se justifica, alguma informação seminal sobre o trabalho. Né? Então, eu já busco algumas informações ali e também já consigo citar. E por último, eu olho a conclusão, né? Que eu também vai ver a conclusão daquele artigo, daquela pesquisa, e aí, por fim, eu consigo também tirar algumas informações dali. Lendo essas 4 partes do artigo, título, resumo, introdução e conclusão, eu achei que esse artigo é realmente muito relevante, aí eu leio as demais partes. Metodologia, discussão, tá? Para poder fazer uma leitura completa do artigo. Mas começando pelo título, abstract, introdução e conclusão, eu já consigo tirar muita informação dali para poder fazer citações da minha pesquisa. Aqui estão as nossas referências utilizadas hoje. E muito obrigado. Vocês podem entrar em contato comigo através dos e-mails, do LinkedIn. Pode ver o meu currículo lá no Lattes. E também pode acessar o meu site, que é o www.professormurilomodesto.com.br, lembrando apenas Murilo com 2 L's. Um abraço a todos.